Hello, everyone. Welcome to another English class with Samuel. In today's lesson, we are going to learn something really important in English. This class is especially for basic English learners, those students who are just beginning their studies in the English language. But I think this class will be important for all of you who might not really understand how we use the verb I am going to talk about in today's lesson, okay? Well, so let's jump right into it. I'm gonna share um, my board with you, okay? And then we can start. Just a moment. Well, guys, so as you can see here at the top of our screen, uh, the verb we are going to talk about today is the verb dare to be, ok? Não confundam dare to be com o verbo to be, ok? São coisas distintas, tá bom? O verbo to be é aquele verbo que vocês aprendem logo no início, quando estão começando a aprender inglês. Vocês aprendem que o verbo to be significa ser ou estar, tá bom? Basicamente. Embora haja outras traduções, tá bom? Outras formas de você traduzir dentro de contextos variados. Então, a tradução é ser ou estar. O verbo dare to be significa outra coisa, tá bom? Então, essa palavra aqui, there, que a gente usa antes do to be, faz com que nós tenhamos uma outra palavra, na verdade, tá bom? O verbo dare to be é o verbo que a gente vai usar em inglês para indicar a existência das coisas. Então, ele significa haver ou então existir, tá bom? Então, de imediato, eu quero que vocês gravem isso. O verbo dare to be significa haver ou existir, tá bom? Portanto, não trataremos na aula de hoje do verbo to be, tá bom? Eu só o mencionei aqui para vocês não acharem que é a mesma coisa, tá bom? Só lembrando, essa é uma aula especialmente para alunos que são básicos em inglês, tá bom? Bom, o que a gente vai estudar a respeito do verbo dare to be? Bom, inicialmente eu queria que vocês entendessem que muitas vezes a gente vai traduzi-lo como ter, tá bom? Porque aqui no português informal do Brasil é muito comum que nós usemos o verbo ter para indicar a existência das coisas. Em português formal, numa redação, por exemplo, seria inadequado usar o verbo ter com o sentido de haver, tá bom? Mas no português informal a gente usa. Eu estou falando isso porque vocês vão ver que em grande parte das traduções que a gente vai fazer aqui, cabe o verbo ter. Muitas pessoas falariam tem, ou tinha, ou terá, tá bom? Para indicar que vai acontecer alguma coisa, ou que há alguma coisa, ou que houve alguma coisa, tá bom? Bom, vocês vão me ver falando a respeito disso daqui a pouco. Então eu vou deixar aqui também o ter entre aspas, tá bom? O que a gente vai estudar exatamente? A gente vai estudar o verbo dare to be em 3 tempos verbais diferentes. Nós vamos estudá-lo no present tense, no tempo presente, como conjugá-lo no presente, e eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Nós vamos aprender a conjugá-lo no passado, no past tense. Eu vou pô-lo no passado simples aqui, tá bom? E também eu vou mostrá-los, assim, bem rapidamente, como seria a forma de futuro, tudo bem? Como expressar que algo vai ocorrer no futuro usando o verbo dare to be, tá bom? Então, estamos tratando aqui, como eu havia dito para vocês lá no começo da aula, do verbo dare to be, tá bom? E o que exatamente? Nós vamos aprender a conjugá-lo em 3 diferentes tempos verbais, os mais básicos, tá bom? Então, olha só. No tempo presente, ok? O verbo to be se divide em 2 formas, ok? Nós temos uma forma para o singular
e outra forma para o plural. Então eu vou pôr aqui, assim, olha, singular e plural. Just a moment. I'm gonna change the color of my pen here. So we have one form for the singular and we have another form for the plural, okay? So pay attention to the forms I'm gonna show you now. The form we use for the singular when we are talking about something in the present is the form there is, okay? I'm gonna show it right now. So as you can see here, o verbo there to be, quando conjugado no presente, e se referir a algo no singular, nós vamos usar a forma there is. Então, there is seria a forma do verbo there to be para o singular. E para o plural, a gente usa uma outra forma, tá bom? E eu já vou pôr essa forma aqui para vocês em alguns instantes. So pay attention, guys. The form is this form here. Take a look. There are. So in the present tense, we are going to use there is for the singular or there are for the plural, okay? Well, so I'm going to show you now some examples, okay, of sentences with there is and there are in the present. But before that, let me show you how we can translate there is and there are. Olha só o que eu estou dizendo. O there is é a forma de singular do verbo haver no presente. Então, there is será traduzido como há, tudo bem? Ou então como existe. E como eu falei, em português informal, a gente até pode traduzi-lo como tem, tá bom? Tem. Já there are é o plural. O verbo haver não tem plural, então no plural ele continua sendo a com H, tá bom? Só que o verbo existir apresenta uma forma de plural, então a gente vai traduzi-lo como existem, tá bom? Existem. So these are the translations, okay? So now, guys, pay attention to my first example. I'm going to show you a picture of a classroom, and you will be able to see that there are 8 students in this classroom here. Can you see? Just take a look at this classroom. You have here some students. If you count them, you will get the number 8. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, imaginem que alguém perguntasse, quantos alunos tem nessa turma, ok? A resposta seria assim, olha, there are 8 students. There are 8 students in this class. Há 8 alunos nesta turma. So, as you can see, we use the verb there to be para indicar a existência das coisas. Então, quantos alunos existem nessa turma? There are 8 students in this class, ok? Como que eu faço a pergunta, professor? Quantos alunos existem nessa turma? Olha, quantos alunos há nessa turma? Quantos alunos existem na turma? Vejam que eu estou usando aqui na minha frase afirmativa there are because I am talking about something in the plural. Can you see? Bom, pessoal, como eu estava dizendo, nós usamos there are para plural. Então, como eu estou me referindo a uma quantidade plural de alunos, olha, there are 8 students in this lesson. Como eu estou me referindo a algo no plural, eu tenho que usar a forma there are, tá bom? Vejam que existe um relógio na parede, tá vendo? Ó, eu poderia falar assim, tem um relógio na parede, no fundo da sala, ó, há um relógio. Como eu estaria me referindo a algo no singular, olha, há um relógio na parede. Como relógio
está no singular, né? Eu estou me referindo a apenas um, eu teria que usar a forma there is. Então seria assim a frase, olha, there is a clock on the wall. There is a clock on the wall. Tem um relógio na parede, tá bom? Ó, tem um relógio na parede. Então vejam que como é que eu faço para saber se eu uso, né, o there is ou there are? Basta você olhar o elemento que está depois da expressão. Se for singular, você vai usar there is. Se for plural, como aqui no caso dos alunos, ó, plural, você vai usar there are. Basicamente é esse o raciocínio que você cria, tá? E eu havia posto essa frase aqui para ensiná-los a montar a pergunta, né? Quantos alunos existem na turma? Veja só, para eu falar quantos no plural, eu uso a expressão how many. How many? Quantos? How many, tá bom? Quantos o quê? Quantos alunos? So, how many students existem na turma? Quando for uma pergunta, pessoal, a gente vai trocar de posição o there e o is no singular, o there e o are no plural. Então, na pergunta, na forma interrogativa, o verbo, a forma are antecede a palavra there. Então, ficaria assim, olha, how many students are there in the class? How many students are there in the class? Quantos alunos tem na turma? Vejam que eu fiz aqui, olha, a inversão da posição dos termos. Eu os troquei de posição. Por que você fez isso, professor? Porque é uma pergunta, tá bom? Na pergunta, a gente troca de posição. E se fosse no singular? Bom, aí bastaria você perguntar assim, olha, is there tal coisa? Por exemplo, ó, tem um relógio na sala? Sim, tem um relógio na sala. Como é que eu perguntaria? Tem um relógio na sala? Há um relógio na sala? Eu perguntaria assim: Is there a clock in this classroom? Oh, is there a clock in this classroom? Sim, there is a clock. A resposta seria o que está aqui em cima. Ó. There is a clock on the wall. Tem um relógio na parede. Olha, tem um mapa nessa sala? Is there a map on the wall in this classroom? Yes, there is. There is a map. Can you see here? At the back of the room, you have a map on the wall. So there is, olha, there is a wall, there is a map on the wall, ok? Bom, eu vou apagar aqui a forma interrogativa porque eu não quero focar nela. Eu acabei tratando dela para vocês aprenderem, tudo bem? Então vejam só, pessoal. I'm going to give you other examples now of sentences using o verbo there to be, okay, in the present, okay? So pay attention to this next picture I'm going to show you, okay? This is the picture of an skeleton. Take a look. This is an skeleton, okay? Do you know quantos ossos existem no corpo humano, pessoal? No corpo humano de um adulto, there are 206 bones, ok? Olha, no corpo humano de um adulto existem, né, plural, there are 206 bones, ok? Now pay attention to this other picture I'm going to show you. Take a look at this picture. Estão vendo aqui? This is a drop of blood. A drop of blood. Uma gota de sangue. And take a look at what this drop of blood is showing us. Can you see here? There is a sign. It is holding a sign, okay? And you can read letters. And these letters are here because these are the types of blood que existem no sistema sanguíneo ABO. Então, existe um sistema sanguíneo chamado de
ABO blood system. Então, the ABO blood system é o sistema sanguíneo é um sistema que mostra os tipos de sangue, né, conforme a classificação em letras A, B, AB e O, tá bom? Esses são tipos de sangue de acordo com esse sistema chamado de sistema sanguíneo ABO, tá bom? E de acordo com esse sistema, quantos tipos de sangue existem? Então, olha só, minha pergunta é: how many types of blood? How many types of blood are there? Estão vendo ali? Eu estou invertendo a posição do there are. Olha, how many types of blood are there? E complementando, in the ABO blood system. A resposta, pessoal, está aqui do lado, olha. The drop of blood is showing us the types of blood that we have in this blood system here, okay? And they are the type A, the type B, the type AB, and the type O, ok? Então, qual seria a resposta a essa pergunta? Ó, quantos tipos de sangue existem no sistema sanguíneo ABO? A resposta é: há 4 tipos de sangue nesse sistema, tá bom? Vejam aqui a frase em português, olha, há 4 tipos de sangue. How can I translate this sentence into English? Deixa eu só mudar a cor aqui da minha caneta, just a moment. Olha só, vejam só, como eu estou me referindo a algo no plural, tá vendo aqui, ó, 4 tipos de sangue, 4 tipos de sangue. Eu vou ter que usar a forma de plural. Então, para eu traduzir esse A, eu falaria assim: there are, ok? Ó, 4 types of blood, de acordo com esse sistema de grupos sanguíneos, tá bom? So, there are 4 types of blood. So I just want you to pay attention, guys, to the use of there is and there are, okay? So I'm gonna give you now another example, okay? Olha só. Take a look at this picture here now. I'm gonna make it a little bit bigger so that you can better see it. Can you see? Essa foto, né? Essa imagem mostra um congestionamento enorme em uma grande avenida aí, né? Bom, você tem a avenida que vai e a que volta e as duas estão congestionadas. Imaginem que você saia de casa and you are there in your car and then you turn on the radio, você liga o rádio e sintoniza em alguma rádio. Daí a rádio diz assim, olha, há um enorme congestionamento na avenida principal neste momento. Olha, eu vou escrever a frase aqui em inglês, em português primeiro. Há um enorme congestionamento na avenida central agora, neste exato momento. Então, imaginem que daí o radialista aconselhe os motoristas a não passar, a evitarem essa avenida central. Então, ele noticia o fato falando: há um enorme congestionamento na avenida central neste momento, tá bom? Imaginem que haja acontecido um problema com o semáforo, sei lá, tá bom? Ou algum tipo de acidente. E eu só quero que vocês prestem atenção ao começo aqui, olha. Há um enorme congestionamento. Samuel, I don't know how to say congestionamento in English. How do I say that in English? In English, you're gonna say traffic jam, ok? Traffic jam é uma das formas de você falar congestionamento, tá bom? Ó, traffic jam. Como que eu faço a frase toda, professor? Olha, um enorme congestionamento é a huge traffic jam. Bom,
você sabe que eu estou me referindo a algo no singular. Voltando aqui, ó, como é que eu indico a existência de algo no presente com o verbo there to be, me referindo ao singular? Eu vou usar a forma there is. Então, vejam só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Para traduzir isso daqui, basta eu inserir aqui o there is. Por que, professor, there is? Porque lembram que eu falei? A gente usa there is para singular e a gente usa there are para plural. Então, aqui, pessoal, seria there is a huge traffic jam na Avenida Central, on Central Avenue. Vamos supor que a avenida se chame Central Avenue. Nesse momento é right now, neste exato momento. Ó. There is a huge traffic jam on Central Avenue right now. Evitem essa avenida porque there is a huge traffic jam on Central Avenue right now, okay? So I'm just showing you that o verbo there to be concorda com aquilo que está na frente. Então, se o que estiver na frente for plural, você vai usar there are. Se o que está na frente estiver se referindo a algo no singular, você vai usar there is, ok? Então, eu vou deixar os meus exemplos aqui e vou passar agora para o passado, tudo bem? Só estou tentando organizar um pouco aqui, pessoal, just a moment. Eu vou deixar apenas essa frase aqui, ó. Há 4 tipos de sangue no sistema ABO, e a tradução é There are 4 types of blood, tudo bem? Lembrem-se, eu estou me referindo ao sistema ABO, ok? Bom, prosseguindo então, olha, acabei então de falar sobre o presente, né? Vamos tratar do passado agora. Pessoal, tem um caminhão do bombeiro passando aqui agora, eu acho que vocês vão ouvir um barulho enorme de sirenes de bombeiro, tá bom? Me perdoem. Bom, prosseguindo então, eu queria ainda, antes de passar adiante, voltar aqui na questão do verbo ter, tá bom? Como eu disse para vocês há pouco, no começo desta aula, é muito comum, no português informal, nós usarmos o verbo ter para indicar a existência das coisas. É muito comum as pessoas falarem coisas do tipo assim, olha, quantos tipos de sangue tem no grupo sanguíneo ABO? Aí a outra pessoa, tem 4 tipos de sangue. Quantos ossos tem no corpo humano? Tem 206 ossos. Ó, tem um enorme congestionamento na Avenida Central agora, evita passar por lá, tá bom? Ou então, quantos minutos tem em 1 hora? Tem 60 minutos. Quantos segundos tem em 1 minuto? Tem 60 segundos. Tem algum ônibus agora à tarde para Fortaleza? Sim, tem um ônibus que sai agora às 2h20 da tarde. Vocês perceberam pelos meus exemplos que é muito comum a gente usar o verbo ter para indicar que há algo ou que existe algo? Aí, isso leva os alunos a fazer uma tradução equivocada, porque os alunos sabem que o verbo ter é o verbo have em inglês, né? Só que o verbo have ele é mais usado para indicar relações de posse. Por exemplo, eu tenho um gato siamês. I have um gato siamês. Eu tenho um carro azul. I have a blue car, tá bom? Gato siamês é a Siamese cat. I have a Siamese cat. Aí os alunos, eles lembram que have é o ter, aí eles começam a fazer frases assim, ó. Have 4 types of blood no sistema de sangue ABO. Ó, have 206 ossos no corpo humano. Have now a huge traffic jam. Não pode, pessoal. Prestem atenção. A gente não pode usar o verbo have para indicar a existência das coisas. Em inglês, nós usamos o verbo there to be, como eu estou mostrando aqui para vocês, para indicar a existência das coisas, tá bom? So, pay attention to that, ok? Para vocês não cometerem esse erro, que é um erro clássico, e é um erro, assim, básico, de aluno básico, mas que alguns alunos, até mesmo em nível intermediário, às vezes acabam cometendo, tá bom? Então, pessoal, prestem muita atenção nisso, porque
é muito importante que vocês entendam que a gente não usa o verbo have, tá bom? Para indicar a existência das coisas. Deixa eu só escrever aqui, pessoal, there is dentro da caixa mesmo, para eu conseguir separar aqui, obter um pouco mais de espaço. Just a moment. Isso. Então, olha só. Aqui estão os meus exemplos do verbo dare to be no presente, tá bom? Agora eu vou tratar do verbo dare to be no passado. Então, olha só. Now, pay attention, I'm going to talk about the past. I am here, guys. Ok? Então, como que a gente expressa a existência de algo no passado, né? Que houve algo, que existiu algo. Olha só. Da mesma forma que no presente, no passado, existe uma forma para o singular, ok? E existe uma outra forma para o plural. Just a moment, vou escrever separado aqui, plural. Então, olha só, pessoal. No passado, assim como no presente, existem duas formas, tudo bem? O verbo dare to be se divide em duas formas. Quais são elas, professor? Já vou mostrar, tá bom? Eu separei aqui para ficar mais bonitinho, tá bom? Então, olha só. No singular, nós vamos usar a forma there was. Estão vendo que já mudou, pessoal? No presente era there is, no passado agora é there was, tá bom? Para o plural, nós vamos usar a forma there were, tá bom? Para aqueles que gostam de saber pronúncia, é mais ou menos assim, tá bom? O primeiro a gente fala was, there was, e o segundo a gente fala com esse som mais fechado, olha, there were, como se fosse um O com circunflexo. So there was e there were. Now pay attention to translation. Se there was e there were são formas do verbo haver no passado, bom, então a gente traduz no passado, olha. A gente vai falar havia, ou então houve, tá bom? Houve. No caso do there were, que é plural, vocês podem pensar assim, bom, professor, vai ser haviam, né? E vai ser houveram. Mas não, professor, pessoal. O verbo haver, quando indica a existência das coisas, ele é impessoal. Isso quer dizer que ele não varia, tá bom? Ele não tem uma forma de plural quando ele indica plural. A gente usa a mesma forma tanto no singular quanto no plural, tá bom? Pode parecer estranho, mas é assim, tá bom? So pay attention to that. Pay special attention to that, ok? Então, imaginem o seguinte, alguém falando assim, deixa eu ver aqui. Imaginem que alguém fale assim, ó, nossa, precisamos de um semáforo aqui nessa rua. Imaginem que haja uma rua perto da minha casa que não tem semáforo. E é um cruzamento bastante perigoso. E por conta disso, já tem acontecido alguns acidentes ali naquela região, inclusive atropelamentos. Aí imagine que as pessoas estão conversando comigo, eu falo assim, bom, pessoal, precisamos de um semáforo nesta rua. Só no mês passado, aí imaginem que eu falasse assim, houveram 2 atropelamentos aqui. Imaginem, olha, imaginem que eu falasse assim, houveram 2 atropelamentos, tá bom? Aqui. Por conta disso, pessoal, a gente precisa de, sei lá, pedir para a administração por um semáforo aqui urgentemente. Pay attention, guys. Essa frase está errada em português, tá bom? Não é houveram 2 atropelamentos. Na verdade, houve 2 atropelamentos. Por quê, professor? Porque o verbo haver, olha que eu mostrei aqui para vocês, ó, o verbo haver, ele não muda em português. A gente usa a mesma forma no singular e no plural, tá bom? Então, o correto é houve 2 atropelamentos. Ou havia muitas pessoas na festa. Não é haviam muitas pessoas. Errado também, pessoal, falar assim, ó. Haviam muitas pessoas na festa. Eu estou dizendo que em português o verbo haver ele não tem plural quando indica a existência das coisas. Tudo bem? Quando indica a existência em geral, pessoas ou coisas. Em inglês é diferente. Em inglês nós temos uma forma para o singular, que é there was, e uma forma para o plural, there were, tá bom? Então, vejam só,
vou começar com este exemplo aqui, ó. Havia muitas pessoas na festa. Bom, da mesma forma que no singular, que aqui no presente, para a gente saber qual forma eu vou ter que usar, se eu vou usar there was ou se eu vou usar there were, basta você olhar para o elemento que está na frente aqui, olha. Se estiver no plural, você vai usar a forma de plural, tudo bem? Que no caso aqui é there were. Então, para eu falar esse havia aqui, em inglês eu falaria assim, olha, there were, ó, muitas pessoas, a lot of people at the party. There were a lot of people at the party. Ó, havia muitas pessoas na festa. Havia muitas pessoas na festa. E se fosse algo no singular, professor? Imaginem que eu falasse assim, pessoal, olha, havia muita poeira sobre os móveis. Havia muita poeira sobre os móveis. Vejam que poeira é uma palavra que está no singular, tá bom? Até porque em inglês é uma palavra incontável, ela não admite pluralização. Como é que eu traduziria essa frase? Olha só. Poeira está no singular, então eu vou ter que usar a forma de singular, vai ser there was. Sim, olha, there was, tudo bem? Let me just change the color back to green. So, there was muita poeira. A lot of dust, ok? There was a lot of dust on the furniture. Furniture significa mobília, móveis em geral, tá bom? So pay attention, guys. Vejam que eu usei na primeira frase o there were, porque eu estou me referindo a algo no plural. Já na segunda frase, vejam que o havia está diante de algo que está no singular. A palavra poeira está no singular. Então eu tenho que usar a forma de singular, vai ser there was, como eu fiz aqui na frase. There was a lot of dust on the furniture. Tudo bem? Bom, vamos a mais exemplos, tá bom? Just a moment, guys. Deixa eu pensar aqui. Olha só. Imaginem que eu falasse assim. Havia muitas teias de aranha na casa. Imaginem que nós estivéssemos viajando de uma cidade para outra e a gente parou no meio da estrada e achamos uma casinha abandonada. Aí a gente entra nessa casinha abandonada e quando a gente entra na casinha abandonada, a gente vê um monte de coisa abandonada, tudo bem? E imaginem que ao olhar essas coisas abandonadas, eu note que havia muitas teias de aranha por toda parte. E eu relatando para alguém, né, fale assim, nossa, nós paramos uma casinha no meio da estrada e essa casinha estava toda abandonada, havia teias de aranha por toda parte, olha só, havia teias de aranha por toda parte. Ó, havia teias de aranha por toda parte. Bom, vejam só, como é que eu falo havia? Vocês já sabem. Para eu falar havia, eu posso usar there was ou there were, depende se é singular ou plural. Bom, como aqui eu estou me referindo a algo no plural, havia teias de aranha, o que que havia? Havia teias de aranha. Como teias de aranha está no plural, eu vou ter que usar a forma there were. Então seria there were teias de aranha por toda parte, né? Deixa eu só mudar aqui para verde. Olha só. So there were teias de aranha em inglês pode ser assim, ó, cobwebs. There were cobwebs, spider webs everywhere, por toda parte. There were cobwebs everywhere. So as you can see here, guys, olha só, there were, porque eu estou me referindo a algo no plural, tá bom? Professor, e se fosse no singular, pode dar um outro exemplo? Posso dar um outro exemplo. Olha só, eu até já separei aqui uma imagem para fazer vocês pensarem num exemplo. Olha só. Take a look at this picture here. Just a moment. I am copying the picture here, okay?
Olha só, take a look at this picture. I'm gonna make it bigger so that you can better see. Tá vendo? É a cena de um crime. A polícia até isolou aqui a cena, né, com essas fitas aqui, olha. Can you see, guys? Está escrito police, ó, polícia. Então, this is the scene of a crime. É uma crime scene. And as you can see here, olha só, tem sangue por toda parte, né? Se eu fosse falar no presente, ó, tem sangue, há sangue por toda parte, eu teria que usar uma dessas duas formas aqui, né? Eu vou escrever a frase aqui em português, olha. Imaginem que você falasse, há sangue por toda parte. Como a frase está no presente, eu vou ter que usar uma forma de presente, tá bom? Vejam que sangue está no singular, então eu vou ter que usar there is. Seria assim, olha, there is blood, blood é sangue, tá? There is blood everywhere. On the wall, na parede, on the floor, no chão, tá bom? Ó, there is blood everywhere. Just a moment. Vejam aqui, eu estou dizendo, tem sangue por toda parte. Professor, e se você estivesse relatando no passado? Tipo, imaginem que eu estivesse, na verdade, o pessoal falando assim, olha, havia sangue por toda parte. Havia sangue por toda parte. Vejam, eu mudei a frase para o passado, então eu vou precisar de uma forma agora do verbo there to be no passado. É there was ou there were. Qual o raciocínio? O mesmo que eu acabei de fazer. Sangue está no singular, então eu preciso de uma forma no singular. A tradução seria assim, olha, there was. Vejam que eu uso there was para o singular. So there was blood everywhere. There was blood everywhere. There was blood on the wall. There was blood on the floor. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso, tá bom? Esse é o verbo there to be no passado. E eu ainda quero mostrar um outro detalhe para vocês a respeito do passado, tá bom? Que é o seguinte. Vejam que eu posso traduzir como havia e também como houve. Professor, você não deu nenhum exemplo aqui com houve, mas eu vou dar agora, tá bom? Quando que você traduz como houve, por exemplo? Eu não sei se vocês já repararam, mas o verbo haver, quando se refere ao presente ou ao futuro, aliás, quando se refere ao passado ou ao futuro, ele pode ser entendido como o verbo acontecer ou ocorrer. Então, ó, acontecer ou então ocorrer. No passado, houve significa a mesma coisa que aconteceu. Ó, aconteceu. Ou então, você pode traduzir como ocorreu. Ocorreu. Então, gravem isso. Ó. No passado e no futuro também, vocês vão ver que eu vou poder falar ocorrerá, vai acontecer, acontecerá, tá bom? Isso acontece tanto no passado quanto no presente. O verbo there to be, ele pode ser traduzido como acontecer ou ocorrer, tá bom? Então, imaginem que eu falasse assim, olha, ocorreu um problema. Ocorreu um problema. A sua solicitação. A gente não conseguiu encaminhar a sua solicitação. Ocorreu um problema. Vejam só, se eu trocasse aqui pelo houve, eu continuaria com o mesmo sentido. Olha só, houve um problema. Então vejam que o houve, ele significa a mesma coisa que aconteceu, ocorreu. Então, ó, houve um problema, aconteceu um problema, ocorreu um problema. Como que eu traduzo isso, professor? Usando o verbo there was no passado. Então, olha, o que ocorreu? Um problema, está no singular. Então, seria assim, olha, there was a problem. There was a problem. There was a problem. Ocorreu um problema. Estão vendo, pessoal? There was a problem. Ocorreu um problema. Isso é um tipo de mensagem muito comum, às vezes, quando você está tentando processar alguma coisa e aparece esse tipo de mensagem aqui, olha, dá uma olhada. There was an error processing the request. Ó. Aconteceu um erro no processamento do pedido. Ó, ocorreu um erro, houve um erro, ou aconteceu, ocorreu, ou houve um erro no processamento da solicitação ou do pedido, tá bom? Tá vendo? Por que there was? Porque erro está no singular.
imaginem que eu falasse assim, houve uma falha elétrica no metrô hoje pela manhã e o metrô ficou sem funcionar por mais ou menos 1 hora. Então, olha só, houve uma falha elétrica no metrô. Houve uma falha elétrica no metrô. Uma falha elétrica no sistema do metrô e ele ficou sem funcionar por várias horas. Tudo bem? Então, olha só, como é que eu falaria houve uma falha elétrica? Bom, vocês já sabem. Houve o quê? Uma falha elétrica, tá no singular. Então eu vou usar o there was ou vou usar o there were? Bom, se tá no singular eu vou usar there was, né? Então a frase seria assim, ó. There was, ó, houve, ocorreu, aconteceu, é o there was. Uma falha elétrica. An electrical failure. Olha só, just a moment. There was an electrical failure in the subway system. Olha, in the subway system. There was an electrical failure in the subway system. Tudo bem? There was an electrical failure in the subway system. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido pegar a ideia, tá bom? Bom, então eu posso usar isso daqui para relatar vários incidentes no passado, inclusive acidentes, tá bom? Então, por exemplo, imaginem que eu esteja falando sobre um acidente. Lembram lá da minha imagem sobre o congestionamento? Ó, voltando aqui, lembra? Ó, aqui está o traffic jam. Tá um enorme traffic jam na Avenida Central. Por quê? Então, nesse exato momento, tem lá, ó, there is a huge traffic jam on Central Avenue right now. Então, tem um enorme congestionamento na Avenida Central neste momento. Mas por quê? O que aconteceu? Imaginem que o que tenha acontecido seja o seguinte, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem. Imaginem que o que aconteceu foi isso aqui, ó. Foi isso aqui que causou aquele congestionamento enorme. Então, ó, agora no presente, ó, there is a huge traffic jam na Central Avenue. Por quê? Porque há algumas horas, alguns minutos, ó, there was a car crash. Ó, there was a car crash. Houve um acidente de carro nessa avenida, tá bom? Imaginem que tenha sido uma batida, uma colisão frontal, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, entre dois veículos. Então, eu vou escrever de uma outra forma aqui, ó. A car crash é um acidente de carro. Eu poderia falar assim, ó. There was a head-on collision between two cars. Olha só o que eu estou dizendo. There was a car crash. Houve um acidente de carro. O que aconteceu exatamente? Ó? There was a head-on collision. A head-on é de frente, tá bom? Uma colisão frontal between two cars. Ó. Houve um acidente de carro, houve uma colisão frontal entre dois veículos, entre dois carros. Vejam que quando a gente expressa algo que ocorreu no passado, a gente usa a palavra houve, tá bom? Para indicar que algo ocorreu, que algo aconteceu. Então, eu também posso traduzir como se fosse o verbo acontecer. Olha, aconteceu um acidente de carro. There was a car crash. Ocorreu uma colisão frontal, tá bom? O verbo acontecer em inglês é happen, tá bom? Happen. Eu vejo muitos alunos fazendo traduções assim, olha, tipo, ocorreu um acidente de carro, o aluno, happened, põe o verbo no passado assim, ó. Happened a car crash, tudo bem? Ó, happened a car crash na avenida principal. Happened a car crash. Pay attention, guys. This is not correct. A gente não fala happened a car crash. A gente usa o verbo there to be para indicar que algo ocorreu no passado, quando a gente se refere a esse tipo de situação aqui, por exemplo, tá bom? Então, olha só, pegando esse gancho, imaginem que eu esteja falando sobre um
um outro tipo de acidente. Olha só essa outra imagem aqui, take a look. Desculpem, acabei copiando a mesma imagem. Vou copiar outra imagem aqui, tá bom? Just a moment. Take a look at this other picture here. Take a look. Aqui é um tipo de acidente, né? Que é chamado de engavetamento, né? Quando um carro bate no outro, que bate no outro, e assim gera uma fileira de carros que bateram um no outro, né? Vejam que é um dia em que está nevando muito, né? It's a snowy day. Olha, it's really snowy, né? Aqui você percebe que está nevando muito. Imaginem que por conta dessa neve em excesso, da pouca visibilidade no ar, os motoristas tenham acabado se envolvendo nesse acidente aqui de grandes proporções. Esse daqui é chamado de engavetamento, em inglês eles chamam isso de pile-up. Pile-up, quando quando os carros vão se amontoando uns sobre os outros, tá bom? Pile em inglês monte, pilha ou amontoar-se, tá bom? Como verbo é o verbo amontoar-se, mas pile-up é engavetamento, quando a gente se refere ao acidente, tá bom? Engavetamento, sorry. Bom, pile-up. Imaginem que eu esteja relatando o que aconteceu e fale assim, ó, houve um enorme engavetamento por causa da forte neve, tá bom? Então, olha só, eu poderia falar assim, ó, em português seria houve, né, um forte ou enorme engavetamento, houve um enorme engavetamento. O que eu falei? Por causa da neve, né? Ó, por causa da neve, ou provocado pela neve, sei lá, tudo bem? Como é que eu traduziria essa parte aqui? Ó? Houve um enorme engavetamento. O que houve? Um enorme engavetamento, está no singular. Então eu vou ter que usar o verbo haver no passado, no singular. Qual que é a forma de passado no singular? There was. Então a frase seria traduzida assim, olha, there was, ok? Um enorme seria assim, ó, a massive, engavetamento pile up. There was a massive pile up por causa da neve pesada, sei lá, seria, ó, due to heavy snow. Due to heavy snow. Eu pus o heavy aqui para dizer que era uma nevasca muito forte, muito intensa. Eu vou pôr assim, ó, nevasca intensa, por causa da nevasca intensa. Tudo bem? Então nevou muito, eu chamo de estado escorregadio, e aconteceu, e a pouca visibilidade, e isso causou um engavetamento de grandes proporções. Massive significa de grandes proporções, tá bom? There was a massive pile-up due to heavy snow. Beleza, eu só queria que vocês entendessem que eu estou usando there was porque eu estou me referindo a algo no singular. E eu queria que vocês entendessem também que, como eu disse, no passado, muitas vezes a gente pode traduzir o there was como ocorreu ou como aconteceu. Tudo bem? Era isso então. Now, let's take a look at how we can make sentences about the future, okay, using the verb there to be. E eu tenho uma boa notícia para vocês, tá bom? Enquanto no passado e no presente nós temos duas formas diferentes, uma para singular e outra para o plural, no futuro, olha só que legal, pessoal, no futuro é uma forma única para singular e para plural, para singular e plural. Nem vou escrever aqui, vou escrever só assim, ó, forma única, tá bom? Então, forma única para singular e plural. Forma única quando a gente pensa na forma there will be, tá bom? Ó, there will be, tá bom? There will be. Só que você também pode usar essa forma aqui, pessoal. There is going to be. There is going to be. There will be é quando se faz uma mera previsão a respeito do futuro, tudo bem, ó? Tipo, there will be uma previsão a respeito do futuro.
quando não é algo assim tão certo, é uma mera previsão. E there is going to be, esse going to aqui, em inglês informal falado, spoken English, no spoken English, no inglês falado, eles costumam pronunciar o going to como gonna, tá bom? Gonna. Então eles falam assim, ó, there is gonna be, eu tô falando desse going to aqui, pessoal, olha, isso aqui, no inglês falado, é pronunciado assim, olha, there is gonna, ao invés de falar there is going to be, eles falam there is gonna be, tudo bem? E there is gonna be é muito mais usado quando é algo mais planejado, tudo bem? É algo mais certo. Planejado, algo certo. Eu estou resumindo aqui, tá, pessoal? Basicamente é isso. Ó. There will be para futuro é quando é baseado em previsão e o there is gonna be quando é para futuro, indicando algo que é um pouco mais certo, mais planejado. Por ter sido planejado, é um pouco mais certo, tá bom? Eu disse aqui forma única, pessoal, com relação ao there will be, porque a gente usa o there will be tanto para o singular quanto para o plural. Não importa, tudo bem? Singular ou plural, a gente vai usar there will be, tudo bem? Então, por exemplo, ó, haverá uma guerra entre os dois países se não acontecer tal coisa, ó. There will be a war entre os dois países, ó. There will be. Se eu estou falando que there will be indica futuro, então a gente traduz como haverá, né? Ou então vai haver, ou vai existir, existirá. E lembrando que eu também posso traduzir como aconteceu ou ocorreu no passado, e no futuro vocês vão ver que também eu posso traduzir assim, olha, ocorrerá, acontecerá, ó, ocorrerá, barra, eu vou por barra, não vou descer, olha, acontecerá. Então, ocorrerá, acontecerá. No português informal a gente pode falar vai rolar, tipo, ó, vai rolar uma festa na casa da Jane esse fim de semana, olha. Vai rolar, vai ocorrer, vamos supor que eu falo assim, ó, vai ocorrer uma festa na casa da Bianca neste fim de semana. Olha só, vai ocorrer uma festa. Você não quer ir comigo? Ó, vai ocorrer uma festa na casa da Bianca neste fim de semana. Vamos comigo? Como que eu traduziria em inglês essa frase aqui? Tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Just a moment. Olha só. Vai ocorrer uma festa na casa da Bianca neste fim de semana. Vejam que é uma coisa mais certa, né? Tipo, se é uma festa, essa festa já está planejada, já tem até data, vai ser no fim de semana. Como uma coisa mais certa, em inglês, muito provavelmente eles falariam assim, ó, there is gonna be, tá bom? Mas se você falasse there will be a party, daria no mesmo, tá bom? A ideia seria a mesma, só que eu estou dizendo que existe essa diferença, tá? There will be mais para previsão e there is gonna be para algo mais certo, ó. There is gonna be a party at Bianca's place or Bianca's house, tá bom? This weekend. There is gonna be a party, olha. There is gonna be a party at Bianca's place this weekend. Vamos para essa festa, tá bom? Bom, então vejam que no futuro, eu resumindo então, né, eu posso falar tanto there will be, tá bom, que eu já apaguei, deixa eu escrever novamente, olha, there will be, eu estou escrevendo novamente, pessoal, porque eu vou escrever a frase toda, olha, there will be a war, haverá uma guerra, there will be a war. E eu posso também falar there is gonna be. Então eu posso usar essa forma aqui, there will be, tá bom? Haverá, ocorrerá, acontecerá. E eu também posso usar there is gonna be, que também significa
haverá, ocorrerá, acontecerá e coisas do tipo, tudo bem? Existe um trecho da Bíblia, eu não sou uma pessoa religiosa, pessoal, mas só para mostrar para vocês, existe um trecho da Bíblia, lá em Apocalipse, em que eles usam muito o verbo haver, tá bom? Eu separei aqui para mostrar para vocês, deixe-me mostrar. Eu vou mostrar primeiro o texto em português, tá bom? Olha só, aqui está o texto em português, é Apocalipse 21, aí diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tá vendo aqui? Olha, e o mar já não existe, o verbo existir. Aí continua falando um monte de coisa e fala assim, olha, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Olhem essa parte aqui, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá, é aqui que eu queria chegar, olha, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, tá bom? Bom, eu vou agora grifar em outra cor o não haverá e vou mostrar aqui para vocês o texto em inglês, tá bom? Em uma tradução para o inglês. Just a moment. Para quem não sabe, Apocalipse, o livro bíblico, né, Apocalipse, em inglês é traduzido com a palavra revelação, tá bom? Eles usam a palavra revelation, tá bom? Então aqui está o trecho de Revelation, que é como se diz Apocalipse na Bíblia, tá bom? É o livro lá de revelação. Então, Revelation. Bom, olha só aqui o trecho que traduz o não haverá. Olha só, tá? Just a moment. Tá aqui, olha. There will be. Tá vendo, pessoal? Não haverá. There will be. Como é que tá? Né? Aqui tem o no, olha. There will be no more death. Tá vendo? É uma previsão, tá bom? Ó. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. Death é morte, como diz aqui, ó. Mourning é pranto, luto, né? Clamor, crying, e dor, pain, tá bom? For the old order of things has passed away, pois a velha ordem das coisas acabou. Aqui eles traduziram por porque já as primeiras coisas são passadas. Eu queria chamar a atenção de vocês para aqui em cima, a tradução do existe, ó. Embora em português o texto esteja no presente, tá vendo, ó? O mar já não existe. Na tradução para o inglês, eles puseram o verbo no passado aqui, ó. Tá vendo? And there was no longer any sea. Não havia mais o mar. Ó. And there was no longer any sea. There was, como vocês viram comigo, there was, olha, there was é o passado do verbo haver, né? Só que nessa tradução eles puseram no passado e no português aqui ficou no presente. Tudo bem? Bom, eu só queria mostrar para vocês dois exemplos sendo do verbo there to be sendo usado. Tudo bem? Bom, pessoal, grosso modo, era isso que eu queria que vocês entendessem. Tudo bem? Eu tenho aqui uma outra tabelinha para mostrar para vocês, já que essa é uma aula bem rápida, tá bom? Eu queria mostrar para vocês como que é no presente e formas diferentes. Então, olha só, no presente a gente viu que é there is e there are, né? Aí eu mostrei para vocês que there is é para singular, there are é para plural. Se você fosse falar uma frase negativa, é só você pôr o not depois do there is. Então, olha, there isn't é não há ou não tem. There aren't é não há ou não tem quando é plural, tá bom? E se fosse uma pergunta, como eu já falei para vocês no começo, seria is there or are there? No passado, a gente faz a mesma coisa. Então, olha, qual a forma negativa do passado? É there wasn't, não havia, e there weren't, tá bom? Não havia.
E se fosse uma pergunta no passado, professor? Bom, é só você trocar de posição was com there. Então, olha, was there para você perguntar no passado, né, se referindo ao singular, e were there é para você perguntar no passado, se referindo ao plural, tá bom? Grosso modo, pessoal, é isso, tá bom? Eu estou tentando ser um pouco rápido aqui, tá bom? Então, olha só. Just a moment, I'm gonna show you an exercise here. Olha só, deixa eu apagar aqui o passado. Voltando aqui, ó. Take a look at this exercise. I got this exercise from the internet, ok? Olha só. Here you have a refrigerator. Aí você tem que completar aqui, você tem que responder as perguntas com yes, there is, sim, tem. Yes, there are, sim, tem para plural. No, there isn't, não, não tem. E no, there aren't, não, não tem para plural. There isn't para singular, there aren't para plural. Então, eu estou trazendo com o verbo tem, mas na verdade é o verbo haver, né? Olha, yes, there is, sim, há. Yes, there are, sim, há. Vejam que no português eu falo há para os dois lados, né? Porque em português o haver não tem plural, mas em inglês tem diferença. There is para singular, there are para plural. Então, olha só a primeira pergunta, olha. Are there any eggs in the fridge? Vejam aqui a posição, olha. Tá vendo que está trocado de posição, pessoal? Porque é uma pergunta. Ó, na pergunta, como você vê aqui nesse esquema, a gente troca a posição do are com o there e fica are there. Então, there are é para a forma afirmativa e are there para interrogativa. Então, are there any eggs in the fridge? Olha, há ovos na geladeira? A resposta é take a look at the fridge. Sim, tem ovos na geladeira, olha. Yes, there are. Professor, por que você está usando there are? Porque eu estou me referindo aos ovos. Ovos está no plural, olha. There are eggs in the fridge, tá bom? Aqui é uma resposta curta. Are there any onions in the fridge? Olha, tem cebolas na geladeira? Bom, pessoal, olhando aqui rapidamente, eu não sei se isso daqui é cebola. Vamos supor que não haja cebola na geladeira, tá bom? Eu falaria assim, ó. No, there aren't. No, there aren't. Não, não tem. Tá vendo? Forma negativa, plural. Is there any lettuce in the fridge? Ó, tem alface? Lettuce é alface. Tem alface na geladeira? Take a look, guys. Não tem alface, olha. Não tem. No. Alface não está no singular? Então vou usar a forma de singular, olha. No, there isn't. No, there isn't any lettuce in the fridge. A frase completa seria there isn't any lettuce in the fridge, né? Não tem nenhum alface na geladeira. Mas eu estou aqui usando a resposta curta, tá? No, there isn't. Is there any milk in the fridge? Ó, tem leite na geladeira? Vamos supor que essa caixa verde aqui seja de leite, tá bom? Então, olha só. Yes, there is. Sim, tem. Yes, sorry. Yes, there is. Sim, tem leite na geladeira, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Eu não posso falar yes, have. Não pode usar o verbo have para indicar a existência das coisas, tá bom? Bom, are there any bananas in the fridge? Ó, tem banana? Sim, tem banana. So, yes, there are. Professor, por que não é there is? É porque bananas está no plural, e a gente usa there are para plural, tá bom? Por que aqui em cima foi there is? Porque leite está no singular, ó. Is there any milk? Tem leite na geladeira? Yes, there is. Tem bananas? Yes, there are, tá bom? Ó, is there a cake in the fridge? Ó, tem bolo na geladeira? Sim, tem uma fatia de bolo aqui, tá vendo? Então, yes, there is. Sim, há bolo, tem bolo na geladeira. Bom, então, dando seguimento aqui para a próxima pergunta, olha, a próxima pergunta é are there any lemons in the fridge? Tem limão na geladeira? Veja que a pergunta é feita no plural, olha. Are there any lemons? Quando você olha aqui para a geladeira, você vê que não tem limão, né? Então a resposta vai ser negativa, vai ser no, there aren't. No, there aren't. Não, não tem, né? Por que, professor, você está usando there aren't? Porque limões está no plural. Estou me referindo a limões, ó. Não há limões na geladeira, tá bom? Is there any pizza in the fridge? Tem pizza na geladeira, ó. Se você olhar aqui, né, para essa fridge não tem pizza aqui, então a resposta vai ser negativa. Só que agora ela vai ser negativa no singular. No, there
isn't. No, there isn't. Por que, professor, singular? Porque pizza está no singular. Olha só. Is there any pizza? Tem pizza na geladeira? No, there isn't. É uma resposta curta, a gente chama de short answer. Se fosse uma resposta longa, seria no, there isn't any pizza. Não, não tem pizza na geladeira, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido pegar o geral, pelo menos aqui, do verbo dare to be. Então, como vocês viram, existem formas diferentes pro singular e pro plural, tanto no presente quanto no passado, né? E no futuro, existem até duas formas, né? Mas uma é porque é usada para previsões, outra é para quando o evento ao qual me refiro é um pouco mais certo, ou é um evento planejado, tá bom? No futuro não existe diferença entre singular e plural quando você usa there will be, por exemplo, tá bom? E, bom, é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. I hope you enjoyed this lesson, ok? Como eu disse, é uma aula especialmente para alunos básicos, mas eu acho que alunos que já estudam inglês há um certo tempo também podem aproveitar essa aula, tá bom? So, see you guys. Bye bye, everyone.